Adotar é doar felicidade a quem não tem. Vamos lá, como dói viver sozinho. Todo mundo deseja ser feliz. Como é ruim viver na solidão. Não existe diferença no amor e na emoção. Quem adota tá salvando um coração. Tô na vida, tô no mundo, esperando por você. Vem me dar o teu amor, quero viver. Tô na vida, tô no mundo, esperando por você. Vem me dar o teu amor, quero viver. Tem criança precisando de amor. Tanta gente precisando de carinho. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um projeto do Papo Adotivo. Estamos hoje na nossa 30ª live do Papo Adotivo, assim, muito felizes em poder estar utilizando esse canal para falar sobre adoção, não é? Adoção que pode ser um caminho promissor. Aliás, ele é um caminho promissor, contudo é um fenômeno complexo, né, que exige muito investimento das pessoas que estão envolvidas nisso tudo para que isso se transcorra da melhor forma possível, né? Estudar sobre adoção, estar junto de pessoas que falam sobre adoção é muito importante para os pretendentes à adoção, mas também para aquelas pessoas que simpatizam com o tema, né? Hoje eu estava falando com a nossa amiga, uma psicóloga de Garanhuns, e eu perguntando a ela se eles estudam muito sobre adoção no currículo acadêmico. E ela falou que não exige, né? Não existe e não tem uma exigência de estudar sobre adoção. Alguns professores se acham interessantes, falam ou não. Então é tão importante, né, a gente estar aqui hoje falando de um tema difícil, né? Falar de dissolução da adoção, né? Quando a gente falava muito em devolução, a gente está falando que só os pretendentes os pais podem devolver. E aos adotantes e os adotados cabem a devolução. E isso a gente tem que pensar muito sobre essa situação, né? E hoje a gente está muito feliz porque a gente está trazendo alguma situação que veio de pesquisa científica, né? A gente vem falar de uma tese, não é? A tese que fala de dissolução da adoção. Por que usar esse tema dissolução, né? Então não vou passar muito tempo falando aqui não, porque eu quero logo convidar a nossa amiga para que ela possa entrar. Deixa eu ver aí se ela já está aí conosco aí, acho que sim. Vamos aguardar um pouco. Então, boa noite, Jussara. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, gente, Jussara Rossato, ela é psicóloga clínica, né? Ela é doutora em psicologia clínica, é especialista em terapia sistêmica individual, conjugal e familiar. Me corrija, Jussara, se eu estou errado em alguma coisa. E eu sei que você é pesquisadora. E assim, eu me sinto muito feliz da tua disponibilidade de estar aqui conosco, porque, como eu falei agora há pouco, a gente não vê uma bibliografia ampliada dentro dos cursos de psicologia sobre adoção, né? Então, a gente fica muito feliz que pessoas como você se dediquem a pesquisar esse tema. Aí eu queria que tu se apresentasse para as pessoas da nossa audiência, te conhecer. A Jussara, fala um pouco da tua cidade, como é que tá frio, tá quente. Vamos lá. Hoje aqui em Santa Maria já deu uma esfriadinha, então cedo da manhã a gente já tem que buscar um casaquinho, porque o clima já entrou no clima de outono e logo vem o inverno, e aqui é uma cidade muito extrema. O inverno é muito frio e no verão é muito quente, né? Então hoje o clima aqui já está se encaminhando para um clima mais frio. Eu não gosto muito do frio, porque eu tenho que me encasacar muito.
não é? Eu prefiro mais a primavera e o inverno, ou o outono ou o verão, assim, eu não gosto muito do inverno, fico muito entrochado. Mas, enfim, faz parte, porque aqui nós temos esse privilégio de ter as 4 estações do ano, né? Bem definidas, assim. Jussara, Então, eu queria, né, agradecer o convite, né, essa oportunidade, né? Eu quero dar uma boa noite a todos que estão me ouvindo e agradecer a você, né, e ao grupo de estudos de adoção de Recife. Achei muito interessante, grupo de estudos, porque realmente, não é? Eu penso assim que muitas vezes a gente limita só no grupo de apoio, não é? E eu penso assim que a todo momento a gente precisa se atualizar. E como você falou, assim, eu penso assim que existem tão poucos estudos com relação a essa temática extremamente importante, né, como as questões da parentalidade por adoção. Então, é isso, eu sou Jussara Rossato, eu sou psicóloga clínica, graduada pela Universidade Luterana do Brasil, e sou especialista também em terapia familiar sistêmica. Eu me especializei no Centro de Estudos do Indivíduo e da Família de Porto Alegre, e também sou doutora em psicologia clínica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e defendi a minha tese no ano passado, no Dia do Psicólogo. A minha tese, intitulada, então, Dissolução na Adoção, a minha tese traz as experiências, não é, de profissionais, adotantes, crianças e adolescentes, e o objetivo da minha tese foi, então, compreender essas experiências. E fui orientada pela professora doutora Denise Falck, e a partir disso ela foi elaborada, né, organizada a partir de 3 artigos. O primeiro enfocando, então, as experiências dos profissionais, o segundo enfocando a experiência de uma mãe por adoção. Eu quero salientar que foram 47 convites, e desses 47 foi na 47ª tentativa que uma pessoa, né, se disponibilizou a então me dar uma entrevista. E o terceiro artigo, então, é o artigo das crianças, e esse artigo, então, ele vira de ponta cabeça aquilo que eu pensava na minha pesquisa, porque são as crianças que solicitam o retorno às instituições de acolhimento. Então, é mais ou menos isso. Isso. Então, Jussara, primeiro eu sei que você não conhece Pernambuco, né? Não conhece Recife. Não. E assim, quando passar essa pandemia, desde já o convite está feito aqui para você vir comer uma tapioca em Olinda, tomar um banho de mar, de água quente. E você gosta do verão, então o verão aqui é muito quente, né? Muito bom. E seja muito bem-vinda aqui em Recife, agora virtualmente, mas assim que a gente te espera de braços abertos, para que a gente possa, né, dar um aperto de mão. Eu e Jussara, a gente tem conversado antes, assim, eu tenho aprendido muito com ela. Ela é uma pessoa muito boa, muito disponível. Mas, Jussara, me conta um pouquinho. O que te fez despertar o desejo de estudar, no âmbito das adoções, esse tema, dissolução na adoção? O meu interesse pela temática da dissolução, ele veio posteriormente, né? Inicialmente, na graduação, eu já havia focalizado a temática da maternidade, quando no meu TCC a temática foi a questão da não maternidade na contemporaneidade. Então, o meu artigo final de conclusão de curso foi não ser mãe na contemporaneidade, né? O objetivo, então, era compreender os significados da maternidade por essas mulheres. E, posteriormente, atendendo às demandas da clínica, eu busquei, então, ampliar meus conhecimentos na especialização, quando o meu artigo final do curso de especialização, então, se ocupou de estudar os mitos ocupados pela maternidade. Então, desvendando os mitos à luz da teoria sistêmica, porque a minha linha teórica é uma linha teórica que envolve a questão sistêmica, né? A questão de família, não é? E a temática pela dissolução, ela ocorreu logo no início, nas buscas de produções científicas, buscando, então, a temática da parentalidade. Eu me deparei
com artigos científicos que tratavam de devolução de crianças. E eu fiquei pensando, nossa, será que isso ocorre na realidade? E também, né, por quais motivos os pais... Então eu pensei assim, os pais não conseguem dar conta da parentalidade, porque como eu sou uma estudiosa da parentalidade, também da filiação, mas mais voltado para a parentalidade, então eu comecei na busca da minha temática da tese, encontrei artigos que tratavam das questões de devolução de crianças na adoção. E a partir disso, eu busquei, então, né, construir o meu projeto de tese, mapear toda a literatura nacional e internacional, e haviam poucas produções científicas que tratassem desse assunto. Logo, eu me interessei, né, me debrucei, e quando, em 2017, eu publiquei o meu primeiro artigo, que é um artigo de revisão de toda a literatura nacional e internacional com essa temática, e a partir disso, eu construí meu projeto de tese, qualifiquei meu projeto de tese, buscando, então, enfocar os 3 aspectos, ou seja, dos profissionais, dos adotantes e das crianças e adolescentes. E foi num congresso de direito de família em Gramado que surgiu, assim, a primeira, digamos assim, a primeira proposta da minha tese. Porque eu fui apresentar um pôster e a minha sala estava lotada. E todas as pessoas me questionavam, por que esse termo, por que a terminologia devolução? E a partir daí eu pensei que essa terminologia se tornou muito questionável para nomear esse fenômeno de retorno de crianças e adolescentes às instituições de acolhimento. E a partir disso, eu busquei então um termo que pudesse contemplar, né, que não incidisse tanto sobre as crianças e adolescentes e também sobre as pessoas que não conseguem dar conta da parentalidade. Porque hoje, né, estudando mais profundamente após o que trouxe a minha tese, eu posso assim, né, afirmar que não são só os pais que não conseguem muitas vezes dar conta da parentalidade. Os filhos por adoção também não conseguem ser filhos. Claro que ali existem outras questões psíquicas que precisariam de ser elaboradas, que precisariam ser bem trabalhadas, né, como a gente já conversou sobre isso. E então, a partir disso, também inspirada na literatura internacional e também pensando numa terminologia, numa nomenclatura que atendesse melhor, adequadamente, nomear o fenômeno de crianças e adolescentes que retornam às instituições de acolhimento após ter sido finalizada a adoção. Nós pensamos, então, eu e a minha orientadora, que a palavra que mais se adequava, seria dissolução do processo. E cabe salientar, assim, Eden, que eu quero esclarecer um aspecto. Quando a criança ainda está durante o estágio de convivência e que os pais possuem a guarda provisória, eles podem, então, desistir do processo. Então, nesse sentido, o processo de adoção, essa nomenclatura não vale para esse aspecto, ok? Porque os pais podem desistir. Então, a palavra desistência, ela se enquadraria melhor, né, para nomear esse fenômeno. Não teria tantos questionamentos como a palavra devolução. E a palavra devolução, então, ela seria substituída por dissolução, haja vista que não houve, então, não é, uma constituição de vínculo, seja por parte de pais, de adotantes, ou por parte de crianças e adolescentes. Então, assim, juridicamente, ela foi instituída, não é? Mas ela não ocorreu a adoção. Né? E isso também, eu sempre digo assim, né? Muitas vezes, biologicamente, a vida inteira, os pais não conseguem adotar seus filhos, e os filhos não conseguem adotar seus pais.
A Levisão, ela tem um artigo que assegura que todos os pais precisam adotar e todos os filhos precisam adotar seus pais. Então, é uma via dupla. Você deve ter lido a minha tese e eu deixei bem claro isso bem no início, que a adoção é uma via dupla. Então, assim, ó, e por que não devolução? Se você for ver no dicionário, a palavra devolução, tem uma autora, ela é de Recife, que ela finalizou uma dissertação e ela traz, inclusive, na Itália, na França. A palavra devolução, ela conota um sentido de mercadoria, de coisificação. E em se tratando de atos humanos, né, é questionável, então, a utilização dessa palavra. E, nesse sentido, eu pensei, né, que o mais pertinente, o mais adequado seria a palavra dissolução. Como os artigos da minha tese. A iniciar pelo artigo dos profissionais. O primeiro tema enfocado pelas profissionais, no primeiro artigo da minha tese, ele já traz esse questionamento da terminologia. Foram sete das minhas entrevistadas, todas psicólogas e assistentes sociais, que questionaram essa palavra devolução. Eu até tenho aqui, eu separei, né, uma parte da entrevista e que é bem interessante, que eu vou ler aqui para vocês, que ela traz, então, o quanto isso incide também sobre as crianças. E então, a entrevistada, né, ela foi nomeada como P1 e ela afirma o seguinte: devolução é um termo dolorido. Por que devolução eu acho ele duro esse termo. Mas a devolução, eu aprendi esse termo muito quando eu trabalhei no abrigo. Eu aprendi esse termo pelas crianças. Olha, pelas crianças. Porque um dia eu fui trabalhar e eu estava no pátio cuidando da gurizada. Aqui no Sul a gente fala muito gurizada, não é? E chegou um menino muito arteiro. Muito fofo aquele guri. A gente fala guri também. E ele chegou assim: oi, tia. E veio me dar um abraço. E ele disse, fulano, e ele disse, lembra, eu não estava mais aqui. E ele disse, tia, mas é que eu fui devolvido. Então ele me contou a história dele usando esse termo. Então, para mim, eu sempre vou usar esse termo porque é um termo que a criança também utiliza. Então, ele é legítimo para mim por isso. Ele é pesado. Sim, mas a devolução é uma coisa pesada. Então, veja bem assim, ó. Eu sei que é um termo impactante, ok? E que muitas pessoas, inclusive do mundo adotivo, me falaram o seguinte: mas tem que impactar mesmo, Jussara. Só que eu penso assim, em se tratando de vida, de ser humano, esse termo precisa ser revisto. Especialmente nos casos em que são as crianças que solicitam o retorno para essa instituição de acolhimento, como é o caso do artigo 2, que foi a filha mais velha que solicitou, e as crianças do artigo 3, a criança e adolescente, que também solicitou esse retorno para a instituição de acolhimento. Não sei se ficou bem claro, então, assim, a utilização, a substituição do termo, ela vem, então, amparada, né, na literatura internacional. São vários artigos que eu tenho na minha tese que trazem, então, essa palavra, né, como a mais utilizada para os casos em que há uma interrupção da adoção. E eu já não penso que há uma interrupção, eu penso que a adoção não aconteceu. E por isso, dissolução. Sim. Não é? Nesse sentido que eu pensei, então, em utilizar a palavra dissolução. E foi a primeira temática que emergiu no artigo das profissionais, que eu entrevistei, foram 15 profissionais, mas que atenderam os critérios da minha tese, foram 8 profissionais que aparecem no artigo da minha tese. Logo, a proposta, né, de substituição, ela está a caminho, né? Não significa que, né, se ela não for aceita, mas enfim, eu lancei essa proposta por entender que
essa incidência se dá mais, porque antes de ter todas essas informações da minha tese, eu sempre pensei que só quem devolve são os adultos, ok? E que mas as crianças, né, atendendo o artigo do ECA, se você prima pelo bem-estar da criança, quando não tem mais como, né, não ocorreu essa adoção entre pais e filhos, eu penso que a dissolução, então, ela não seria a solução, né? A gente deveria procurar outros meios, né, de intervenção, no caso, por exemplo, dessas crianças, dessa adolescente que não conseguiu. Mas isso tem ocorrido, não é? E tem, das 47 pessoas, que uma só né, se disponibilizou a dar uma entrevista, quer dizer que 46 devolveram crianças. Sim. E devolveram após ter sido instituída a adoção. Porque o objetivo da minha tese, um dos critérios da minha tese, que deveriam ser pais e profissionais que mediaram devoluções, pais que haviam passado pela experiência de devoluções e crianças e adolescentes que haviam sido devolvidas após ter sido finalizada a adoção. Então, veja, só isso dá uma live, não é? Mas é bem isso. E aí entra a questão de segredo de justiça, a gente não tem estatísticas, a gente não consegue acessar esses pais. E, enfim, foi bem difícil o trabalho, para mim foi muito difícil. O tempo maior que eu levei foi encontrar eu movimentei todo o Brasil para encontrar esses pais. Ninguém quer falar sobre isso. Pois é. E é uma questão que eu também coloco assim, por que esses pais não conseguem falar sobre isso? Para onde vai a dor desses pais? Né? Na entrevista com a mãe por adoção, eu tive que pausar várias vezes a entrevista, foi uma entrevista inclusive interventiva, em função de quê? Em função de que o sofrimento era muito grande. A gente percebia, eu como psicóloga percebi isso claramente, né? Então, a Ayla vai falar que esses pais se sentem estraçalhados, ela usa essa palavra, né? Eles mudam de endereço, eles mudam o telefone, eles não querem, eles se sentem muito frustrados. Então, eu penso que é por aí. Essa palavra dissolução, ela não é comumente usada, né? Por a gente, quando a gente fala de separação entre pais e filhos, né? Mas ela não vem como uma palavra a mais só, ela vem com realmente um sentido diferente para se dar e uma consequência diferente do que acontece, né? Porque na devolução, como a gente falou, aquela criança foi devolvida, ou seja, os pretendentes devolveram algo, né? E como eu falei, só cabe às crianças a devolução. E a gente sabe que não é só por aí que acontece essa separação entre pais e filhos. Por isso, essa nomenclatura vem realmente ampliando, né, essa luz sobre essa separação, né, que ocorre entre possíveis pais e filhos, né? Mas geralmente você deixou bem claro assim que muitas vezes não aconteceu a adoção, né? Não aconteceu o vínculo afetivo para que pudesse ser desfeito. Na verdade, não chegou a acontecer, né? E aí eu queria na tua tese, né, você estuda muito a dissolução sobre os aspectos de vários atores, né, que eu falo. São as crianças, adolescentes, as famílias adotantes e também a equipe técnica. Não é isso? Então, o que você percebe de comum, né, nessas experiências por partes diferentes? São partes diferentes que estão envolvidas. E que sofrimento, que experiência essas pessoas passam? Então, eu vou iniciar, assim, pelos profissionais, né? Pela equipe técnica. O que eu penso que é comum essa falta, assim, de preparação. Não sei se a terminologia seria bem essa preparação, mas, assim, ó, veja bem, instrumentalizar o trabalho desses profissionais é muito importante. Por quê? Na entrevista dos profissionais, ficou bem evidente de que falta para essas profissionais
capacitação e formação. Claro que essas profissionais, no caso, elas podem buscar, né, isso se chama se preparar para atuar, né, num caso de dissolução. Veja bem, quando eu fiz minha graduação, eu não tive em nenhum momento na graduação, eu não tive nenhum contato com a temática da adoção. Hoje, a gente sabe que já, né, às vezes acontece um curso, uma palestra, uma mesa redonda, em que alguém vai falar, convido, né, alguém né, que tem domínio sobre o tema e fala sobre isso. Mas veja bem, a gente não tem como que um profissional vai atuar, né, numa dissolução, numa adoção, se ele não teve, ele nunca trabalhou nada com relação a isso. É claro que ele pode buscar essa capacitação, então falta políticas públicas, falta ações governamentais né, que incentivem essas formações. E veja bem, eu lembro de uma profissional que ela me disse o seguinte: olha, eu cheguei aqui e já no outro dia eu tive que lidar com 2 desistências da adoção. Eu não sabia o que fazer com isso, porque ela não estava preparada para isso. Então, o que eu penso assim, ó, que isso é fundamental, que esses profissionais, quando eles fazem a aproximação dos pretendentes, quando toda a equipe técnica do judiciário, a equipe que trabalha nas instituições de acolhimento, é fundamental que elas tenham pelo menos algum curso de capacitação, alguma formação para poder atuar com essas questões. Porque, claro que você vai, com a prática, você vai adquirindo isso. Mas é de extrema necessidade que elas possam ter alguma coisa, porque se não tem nenhum curso, fica muito difícil atuar. E às vezes eu lembro que tinha uma psicóloga mais antiga que auxiliava nessa instituição de acolhimento, em função de que eles são extremamente organizados. Então, a coordenadora da instituição, ela colocava uma psicóloga e uma assistente social mais antiga, porque quando eu fiz meu trabalho, eu fiquei quase um ano visitando uma instituição de acolhimento em Porto Alegre, e eu visitei 23 casas lá e acompanhando todo o trabalho dessas psicólogas e dessas assistentes sociais. E daí ela sempre colocava uma mais antiga com uma mais jovem para poder, então, dar, né, sustentar um pouco essa relação, porque a mais jovem não conseguia. Então, veja bem, essa falta de capacitação e de formação, ela é importante e ela se faz de uma extrema necessidade. Bom, com relação... E ainda, falando da equipe técnica, né, que na necessidade dessa capacitação, a gente ainda tem que dar evidência à quantidade de pessoas que estão lá para a quantidade de pretendentes, né? O número do recurso humano é muito reduzido para a quantidade de pretendentes que procuram, né? Então, como dar essa assistência de qualidade? Não é isso? Sim, veja bem, eu já tive em instituição de acolhimento que tinha 40 crianças, uma psicóloga e uma assistente social. Uma psicóloga recém-formada, não é? Então, eu penso que é de extrema necessidade que haja esses cursos, né, de extensão, de capacitação, que sejam organizados, né, que sejam pressionados, né, os órgãos governamentais e que também, né, as políticas públicas que eles possam se embasar em políticas públicas, não é? Agora, com relação aos pais, aos pretendentes e às crianças e adolescentes. Então, também eu penso que tanto pais quanto crianças e adolescentes é de extrema relevância, especialmente no pós-adoção. Por quê? Porque durante agora eu vou falar mais no sentido geral, assim, para depois entrar mais na questão da dissolução. Porque durante a busca pela adoção, então os pais, né, vem todo aquele preparo, né, aquela gestação afetiva que a pessoa se prepara, assim como na gestação biológica, né, eu penso que também
a preparação para a parentalidade por adoção, ela é extremamente necessária. E daí, quando ocorre, os pais levam as crianças para suas casas, inicialmente é aquele encantamento, aquele namoro inicial. E logo começam a surgir, ou mais tarde, começam então a surgir os primeiros desafios da parentalidade. E se esses pais, eles não possuem um suporte, seja com grupos de apoio, seja com um profissional, a parentalidade, a construção da parentalidade se torna difícil. Em função de quê? Em função de que essas crianças também, elas também trazem consigo um histórico que todo mundo sabe, né? Nenhuma história de criança por adoção vem de um histórico de vulnerabilidade muito grande, de abandono, de rejeição, muitas vezes de um segundo abandono, e sem contar, assim, que eu penso, assim, nas crianças, né, assim, as crianças, muitas vezes, elas têm uma vinculação com os pais sociais, como eu te falei ontem, né, elas têm uma vinculação com os pais sociais, tá, e daí surge o outro pai por adoção, a outra mãe por adoção. E como que é esse preparo, não é? Como que faz esse desligamento na instituição de acolhimento? Eu não pude fazer esse acompanhamento assim mais preciso, porque não era o objetivo da minha tese. Mas isso é fundamental. Porque a criança, você me falou como é que é do quarto, não é? Porque a criança vincula, eu só vou dar um exemplo, né? E muito mais nas questões de solução. Eu vou dar um exemplo de um menino, que eu conheci um menino, que ele havia sido devolvido, e ele tinha um vínculo muito grande com os pais sociais. E daí um mês, o pai social, eles deram férias pro casal, que eles foram para a praia, e o menino, ele não tirava a camiseta do pai nenhum dia, do vínculo que ele tinha com esse pai social. E também não queria outra adoção, né? Teve uma reedição do abandono, sentiu a rejeição, as psicólogos apontaram agressividade, né? Desempenho escolar muito baixo, né? Sexualidade alterada e tantos outros aspectos, né, que acabam, né, gerando, eu não gosto da palavra danos, né, mas acabam incidindo sobre a psique da criança que está em formação. Porque o adulto, ele já tem né, ele já é formado, mas a criança, ela está em formação psíquica. E isso precisa, sim, então, de um acompanhamento. E esse acompanhamento, eu penso assim, ó, que é fundamental um acompanhamento, sim, de psicólogos, assistentes sociais, e aí vem a questão dos grupos de apoio. Por quê? Porque no grupo de apoio, você tem pessoas que estão na mesma sintonia ali, né? Todos são pais por adoção e filhos por adoção. Então, quando essas pessoas se reúnem, elas podem discutir várias coisas focadas, né, de como que eu posso lidar com isso, como que eu posso lidar com aquilo. E as crianças também, os adolescentes, se sentem à vontade para falar sobre isso. Entre eles também. Então, isso é muito importante. Outro aspecto que eu penso que é importante são os casos extremos, como no caso dessa mãe por adoção, que adotou 5 crianças e teve um insucesso com uma das filhas. Por quê? Porque ela buscou auxílio, mas ela não teve isso, né? Talvez, se ela tivesse tido um suporte maior de um profissional especializado, que eu não sei bem as manifestações psíquicas que a filha mostrava, inclusive de suicídio, não é? Que é muito sério, mas que se tivesse um profissional especializado, que poderia ter sido evitada essa dissolução. Né? No caso dessa filha por adoção, que teve insucesso na filiação, porque a mãe sempre se refere de que a parentalidade teve sucesso, mas não teve na filiação. Então, essa questão da preparação, e especialmente assim, no pós-adoção, e essa capacitação e formação para os profissionais, é assim, o que mais assim,
tem em comum que apareceu na minha tese. Claro que existem outros aspectos, mas eu penso que esse é fundamental, e em especial no pós-adoção. E eu sempre digo, né, como nesse caso dessa filha por adoção, eu sempre dou esse exemplo, né? Você está com um problema nos olhos, ok? Você vai buscar um clínico geral, ele te dá um colírio, ok? Mas se continuar, você vai buscar um especialista. Por quê? Um oftalmo, porque ele sabe, né? Ele vai entender tudo, qual o grau do óculos, ele vai te orientar. Então, muitas vezes, a busca de um profissional especializado, ela se faz necessária, né? Um psicólogo infantil, né? Como tem a Suzana Schettini com vocês, ela é excelente, né? Vocês têm essa, deve ter outros também. Então, assim, ó, e mais ainda porque ela trabalha com adoção, né? Então, veja bem, então a busca, eu orientaria, né, que os pais sempre buscassem, nesses casos extremos, que não conseguem lidar bem e que não conseguiram, assim, esse suporte no grupo, que busquem, então, né, uma psicoterapia, busquem uma busca, né, que acompanhe um acompanhamento mais especializado em função de detectar aspectos psíquicos, não é? Porque muitas vezes as crianças trazem isso. E embora os pais consigam lidar até aí, mas tem coisas que eles não conseguem. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos. Segundo, você falou em Suzana Schettini, né? Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio ao Pós-Adoção aqui nosso. Então, ela fala sempre assim, que é fundamental para que a adoção tenha sucesso em 3 aspectos, né? A preparação dos pretendentes, né? Nesse sentido de buscar se conhecer as especificidades da adoção, a preparação das crianças e dos adolescentes nas casas de acolhimento, e a base dessa pirâmide aí seria o núcleo de apoio ao pós-adoção, né? Porque você fecharia esse conjunto aí, né, de situações para o bom andamento da adoção, né? Então, assim, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, a gente tem esse núcleo, né? A gente tem a doutora Suzana Schettini, a gente tem o doutor Luiz Schettini também, próximo da gente, como outras psicólogas também, outros psicólogos, né? Então, a gente é muito feliz por isso, né? Por tê-los conosco, né? Mas me diz uma coisa, na tua opinião, quais os maiores desafios para as famílias que venham adotar crianças e adolescentes que já passaram por um processo de dissolução, né? O que desafios são esses para essas famílias, né? Eu penso que eu sempre digo, quando a gente busca a parentalidade, a gente busca um filho, não é? E a gente precisa pensar em que lugar psíquico esse filho vai ocupar, né, dentro do contexto parental. Então, veja bem, sabe-se que uma criança que passou pelo processo de dissolução, ele já reeditou o abandono, porque o primeiro abandono já ocorreu lá, né, com a família biológica. Tem outros abandonos, como eu já frisei, né, tem outro, eu penso assim, que tem um abandono que também, um luto que precisa ser elaborado, que são, por exemplo, no caso das casas lar também, né, de deixar o abrigo. Tem vários lutos, perdas dessa criança, e que elas precisam, então, ser, né, trabalhadas. Mas nos casos de dissolução, o investimento afetivo, eu penso que ele precisa redobrar. Veja bem, por que esse investimento afetivo? Porque essa criança, ela vai testar muito esses pais. Em função de quê? Em função dessa sequência de abandonos que ela já passou. Então, digamos assim, para firmar, sabe, esse amor, esse afeto que os pais depositam nessa criança, essa criança vai, e sem contar que ela também traz, né, todos aqueles registros, né, de agressividade e outros aspectos, dos aspectos escolares, e também muitas questões de sexualidade. Eu entrevistei um pai por adoção e uma mãe por adoção que adotaram um filho que passou pela devolução.
né? No caso, foi a palavra dissolução aqui, foi uma dissolução porque foram os pais que não conseguiram dar conta da parentalidade. E veja, eu aprendi muito com esses pais, porque eu entrevistei os dois, tanto o pai quanto a mãe, o quanto eles precisaram investir nesse filho, na questão inclusive assim, de regressão que ele teve, a questão da agressividade, a questão do desempenho escolar. Veja a questão do desempenho escolar. A mãe optou, então, por deixar de trabalhar para poder acompanhar esse filho, para poder dar conta de ajudá-lo a fazer as tarefas escolares, ajudá-lo a sair de casa, sabe? Achei assim, ó, o investimento afetivo que esses pais depositaram nesse filho para poder dar conta da parentalidade. É um caso, eu penso que cada caso é um caso, como eu já te falei, a função parental, ela é muito singular. A gente não pode criar um manual para isso, né? Mas eu penso que esse investimento, e para isso a gente precisa, né, ter uma disponibilidade muito grande. E que muitas vezes, por isso que eu te falei a pergunta, por que um filho? Que lugar esse filho vai ocupar na minha construção parental? E mais, que lugar ele vai ocupar no meu contexto familiar? Porque muitas vezes não é só aquele pai, aquela mãe. Eu não tive a oportunidade de entrevistar, mas eu conheci um caso que eu auxiliei, né, como psicóloga clínica, que foi de uma mãe, de um pai por adoção, que então eles não conseguiam dar conta porque eles trabalhavam, e essa criança precisava ficar então com outra figura. E que foi bem difícil em função de que, para a criança, quando esse pai e essa mãe saíam, era como se reeditasse um abandono mais uma vez. Então veja quanto esse investimento afetivo ele se faz necessário. Mas eles conseguiram, ele já estava com 16 anos, enfim, foi uma adoção pós-dissolução bem sucedida e que me ensinou muito, inclusive, sobre parentalidade por adoção. E que eu pergunto, né? Pergunto para esses pais, né? Se as pessoas estão disponíveis, então, para investir afetivamente nesse filho. Por que no filho? Porque é claro que para ser pai e ser mãe por adoção, alguém precisa ser filho, ok? Só que são os adultos da relação, né? Os pais são os adultos da relação. E como adultos da relação, são eles que vão ter que impor limites, que vão ter que dosar, né, o afeto, que vão ter que dosar todas as coisas, porque eles são os adultos da relação. A criança, ela pode impor muitas coisas. E às vezes isso se inverte nos pais biológicos. Às vezes é a criança que manda no pai, é o adulto da relação, é a criança. Então, veja bem, e essa inversão de papéis, ela também causa muitos danos, tanto para os pais quanto para as crianças. Então, eu penso que a gente, né, a questão da dissolução, ela traz. Agora eu quero falar um pouquinho com relação à desistência. A desistência, Eden, da adoção, ela também traz consequências. Por quê? Porque, veja bem, às vezes a criança ficou aquele tempo específico com aquele casal, com aquela família, com aqueles pais, e aí ela retorna para a instituição de acolhimento. E isso também é uma perda. Às vezes, quando ela estava vinculando, ela retorna. E às vezes esse retorno é um retorno, né, entre aspas, por uma questão inconsciente, né, uma questão que a criança, que mais um pouquinho, que poderia ter ocorrido a vinculação. Então, às vezes eu fico pensando a questão, né, de você dar um prazo para a vinculação, sabe? Às vezes 3 meses. Tem filhos que a vida inteira não conseguem vincular com seus pais biologicamente, né? Então, e por adoção não é diferente. Então, veja, eu penso assim que esses prazos, que a gente precisava pensar um pouco sobre isso, precisava olhar para isso também, né? Nesse sentido.
Mas me diz uma coisa, que recomendação você daria para as famílias adotivas para que se previna esse processo de dissolução, né? O que é que as famílias deviam pensar, quem devia se preparar para evitar realmente essa dissolução tão devastadora, tanto para os pretendentes, para os pais, como para as crianças e adolescentes também? Eu penso que a questão assim da preparação, eu também penso que não é só a questão da família, não é a questão de todo o CNA, não é assim, desde a escolha do perfil, de como é colocada esse olhar que as pessoas dão para a adoção, não é? Eu penso assim, que as famílias que quando elas pensam em buscar a parentalidade, agora eu vou falar da parentalidade, elas precisam, no caso, trabalhar especialmente as motivações que levam à busca pela adoção. Muitas vezes, a busca pela adoção se dá, né, pela busca do filho perdido. Eu não consegui gestar biologicamente, então a adoção entra como última opção. E aí tem um perigo. Porque se você não trabalhou essa busca por esse filho perdido, esse filho que eu não tive, não é? Se isso não está bem organizado internamente dentro de você, lá adiante vai trazer consequências. E isso não sou eu que estou dizendo, isso a Girard vai falar, a Levisão vai falar, todos os autores internacionais vão falar sobre isso, os ícones da adoção todos vão falar sobre isso, não é? Então, veja bem, os lutos dos pais pela não gestação biológica, que foi o que apareceu, uma das temáticas que emergiu na afirmação das profissionais foi a infertilidade. Ela precisa ser trabalhada, não só a infertilidade, como também outras questões, não é? Que não consegue substituir um filho que não teve, um filho que teve, mas que não conseguiu sobreviver, enfim. Então, veja bem, isso precisa ser bem elaborado. E o filho não pode ser uma substituição daquele filho que eu não consegui ter. A adoção não é uma substituição. A adoção também não é sinônimo de cuidado. A adoção é bem maior que isso. A adoção é uma disponibilidade muito grande que você precisa ter, uma continência que você precisa ter para dar conta, porque você é o adulto da relação. Claro que esse filho precisa, né, aprender a ser filho, mas quem vai ensinar isso serão os pais. Não vão ser outras pessoas. Eu estou falando em adoção, não é? Então, para isso, eu penso assim, ó, que você precisa estar preparado, mas nesse sentido. Bom, por que, como eu te disse antes, por que um filho? Que lugar esse filho vai ocupar no meu psiquismo, no psiquismo parental, não é? Que lugar esse filho vai ocupar? Então, eu penso que é por aí. E essa preparação, ela não acontece da noite para o dia. Ela vai se manifestar, né, nos próximos desafios que a figura parental vai encontrar, especialmente, digamos assim, aquela figura que exerce a função materna, né? Porque pode ser um casal homoafetivo, existe aquele que exerce a função materna, ou seja, a função mãe, que é aquela que está mais próxima, que dá conta de tudo, mais próximo da criança ou do adolescente. Então, é nesse sentido, é essa pessoa que vai identificar, né, os sinais daquela criança, das necessidades que aquela criança precisa. Então, e para isso tudo não é uma brincadeira, né? Então, não é só lá você escolher um perfil. Bom, eu quero ser mãe por adoção, eu vou escolher um perfil porque eu quero. Tá, ok, as pessoas preferem bebês porque querem, né, passar por todas as fases de desenvolvimento, ok, isso é muito importante, mas a gente precisa pensar, quando eu quero um filho, ele pode vir, por exemplo, biologicamente, se o filho vem com problema, eu vou fazer o quê? Eu vou devolver para o universo? Não, né? Então, é nesse sentido. Os pais, eles têm, assim, digamos assim, uma responsabilidade muito grande, né, nessas questões, porque eles são os adultos da relação.
Sim, aí eu te falo assim, né, que a paternidade ou a maternidade, né, ela pode ser exercida, né, por uma única pessoa, né, como nas famílias monoparentais, né, ou seja, Aham. um homem, né, ou a pessoa do sexo, do gênero masculino, ela pode exercer a paternidade, também a maternidade, como também nos Sim. casais héteros, essa função pode ser trocada, muitas vezes a figura masculina exerce muito bem essa maternagem, né, essa maternagem, e a figura feminina a paternagem. Então, a gente não direciona, né, essa questão de função com a questão sexual, né? Uma outra situação Não, bem... Pode falar. o afeto, o afeto não tem nada disso, né? Você vai construir afetivamente, né, essa relação parento-filial e vice-versa, filial-parental, independente de tudo isso. Né? Veja bem, para a criança, o afeto é o quanto de investimento afetivo que você traz para ela, não é? Então isso não tem nada a ver com gênero, né? Isso até o século XVII tinha toda essa questão, né, que a mãe era a divindade e a mulher que não fosse mãe, inclusive, não é? Mas a partir do século XVII a gente sabe que tudo mudou. Então, assim, ó, o homem pode exercer a função maternal e paternal e vice-versa, e a mulher tanto quanto, independente disso. Um dos nossos diretores aqui do voluntariado também do GEA de Recife, ele escreveu assim para a gente que, por vezes, os adotantes querem que os seus filhos encaixem no espaço afetivo reservado, sem espaço para as novas demandas. Espera-se uma previsibilidade comportamental desse filho ou filha. Como? Assim, que muitas vezes os pretendentes, os pais, colocam seus filhos naquele local reservado, sabendo que aquele local reservado, como significa assim, eles têm outras demandas, né? A gente quer que o filho seja de um jeito, mas ele nem sempre vai ser daquela forma que nós idealizamos, né? Então, precisa ser uma Sim. flexibilidade, né? E aí entra uma questão que também apareceu, né, na fala das profissionais, que é a desconstrução daquele filho ideal com o filho real, que você vai se deparar com aquele filho que nem sempre é o ideal que você colocou. E muitas vezes, né, corroborando com esse apontamento do seu colega, muitas vezes esses pais também optam, né, por um bebê em função disso. Só que a criança, ok, ela vai, você até pode, mas ela vai apresentar outras demandas. Você não pode padronizar um ser humano, porque ele vai construir a sua personalidade, claro, né, dentro daquilo que você vai ensinar, que é o de ensinamentos de educação que você vai mostrar para ele. Mas ele vai formando a personalidade, vão aparecendo outras demandas e os pais precisam também, né? Aí entra uma questão do protagonismo da criança, não é? Que muitas vezes o pai quer que o filho seja assim. Eu quero que você faça. Isso acontece muito. Essa questão do protagonismo da criança acontece muito com a questão biológica. Eu quero que você siga a minha profissão. Às vezes não é. O filho não quer. Não quer ser médico, quer ser cantor. E veja. Como é que você vai impor isso, né? Aí lá com 14 anos já coloca o filho para fazer o melhor cursinho pré-vestibular para passar em medicina porque ele vai ser médico. E cadê o protagonismo da criança? Claro que precisa, o adulto precisa, não é? Precisa pôr limite, porque também não vai deixar a criança ser protagonista de algo que não vai ser bom para ele, não é? Mas a gente precisa, né? Eu sempre digo assim, a criança também precisa ser protagonista de sua história. E muitas vezes ela é muito barrada nesse sentido. Então, por aí. Pois é. Aí eu pensei na grande questão de flexibilidade, né, que os pais têm que ter, né? Porque senão, se você for duro, se você for muito estático, né, você pode levar realmente um caminho para uma possível dissolução, né? Por não compreender Sim. as asas dos seus filhos, né? E assim as crianças também, e daí eu já entrei numa outra seara, mas pensando na dissolução, as crianças que
que se encontram nas instituições de acolhimento, muitas vezes, elas são resistentes às regras, não é? Numa entrevista que eu não atendeu os critérios da minha tese, eu entrevistei uma adolescente que ela pediu para retornar durante o estágio de convivência, mas não atendeu os critérios da minha tese. Aí ela falou para mim assim, eu tinha tudo naquela casa, mas eu não suportava, porque tudo eu tinha que dizer, aonde eu ia, o que eu fazia, e no abrigo eu não precisava disso. Né? Um abrigo que não era aqui em Santa Maria, que era numa outra cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, porque também não tinha como dar em conta disso tudo. Então, veja bem, a criança não conseguiu se adaptar àquela família em função dessas regras. Porque era todo dia eu tinha que... Aí eu me sentia presa, eu me sentia vigiada o tempo todo. Né? E ela preferiu retornar para a instituição de acolhimento em função disso. Claro que não teve acompanhamento, foi assim só uma aproximação muito rápida, mas veja, a criança também muitas vezes não consegue se adequar logo assim nesses regramentos, né? Então eu penso que esse equilíbrio do limite ele é assim fundamental, mas também é difícil dosar isso, não é? É difícil dosar isso, porque vem a questão, toda a questão, não é, daquilo que uma criança traz. Por exemplo, uma criança que já reeditou abandono porque teve uma dissolução, já teve um abandono, teve rejeição, e você sabe, é aquilo que eu te falei naquela entrevista, né, de quanto precisou de investimento para poder dar conta dessa parentalidade. Não é fácil ser pai e ser mãe por adoção, mas é bem importante, não é impossível. Então tem que pensar sempre não no filho ideal, mas no filho possível. Vocês falam muito isso, né? No filho possível. Fala muito, né? É possível para aquele dia, não é? É por aí. A gente fala muito, né, do filho possível, não do filho ideal, né? Porque nós não somos pais ideais, né? Porque queremos filhos ideais, né? Exatamente, não é? E sempre buscando assim, né, esse amadurecimento, essa construção do vínculo, e é todo dia, é uma construção, né, de todo dia, a cada momento, superando os desafios, buscando auxílio, né, buscando apoio. E aí vem a questão dos grupos de apoio, né, como eu tenho um capítulo de livro que vai sair um livro que trata só sobre os grupos de apoio, que são preparando caminhos, os grupos de apoio à adoção. Assim que tiver, eu mando para vocês. Que bom, Tá? obrigado. Mas, Jussara, a gente está quase próximo da finalização da nossa live, né? Aí eu queria te perguntar, quais são os maiores aprendizados que com a tua tese construída foi que trouxe o maior aprendizado? O maior aprendizado que eu tive assim, foi desconstruir a ideia que eu tinha da adoção, porque eu tinha uma ideia muito diferenciada disso. Desde assim, né, de todo o movimento, desconstruir a ideia da parentalidade por adoção mais, porque como eu trabalho mais com questões da parentalidade, então, para mim, eu aprendi muito no grupo de apoio aqui em Santa Maria, quando eu participei, vendo assim, sabe, aquela ansiedade daqueles pais, vendo todo aquele empenho nos eventos que eu participei, todos os eventos da ELO em Porto Alegre, e eventos pelo Brasil, né, dos grupos de apoio da GAAD, quase todos que eu tive acesso e que eu podia participar. Então, eu tive essa oportunidade de perceber o quanto às vezes a gente julga, a gente tem enganos com relação a isso e que muitas pessoas têm. Por exemplo, o caso da adoção por caridade, o altruísmo, não é? Então, assim, ó, isso assim, até para mim, muitas vezes a gente entra assim, ai, que bonito, não é? Não é isso. Então, assim, o maior aprendizado foi também esse aprendizado de olhar, sabe, para essas crianças, para esses pais, para esses profissionais, e de sentir essa necessidade, então, né, de que a questão da adoção, ela vai muito além de você querer escolher um perfil.
mas que todo o processo, desde o processo dessa escolha que perpassa por muito mais tempo que uma gestação biológica, eu percebi assim, o sofrimento desses pais que se angustiavam. Às vezes os pais já nem mais estavam pensando na adoção, aí toca o telefone, não é? Toca o telefone, daí tem que ir lá arrumar o quarto, sabe? Então eu fiquei pensando, nossa, né, como isso se faz assim, tão necessário os grupos de apoio, como se faz necessário pessoas que se ocupem, não é, de atentar para essa temática. Mais pessoas que se ocupem para atentar dessa temática, estudos sobre isso. E especialmente assim, eu queria parabenizar os grupos de apoio, porque até então eu nem sabia, né, essa questão dos grupos de apoio, como é que era o funcionamento, para que grupo de apoio, e do quanto é essencial, né, esse suporte, como eu já te falei, que um grupo apresenta, porque são iguais que se encontram, né, nesse momento. Não só os pais. E aqui vai um recado para os pais, não é? Que os pais que pensam em adotar. Que é fundamental que eles participem. E eu queria pontuar um aspecto, assim, que eu achei interessante, por exemplo, nos casais héteros. É sempre só a mulher que vai. É importante que os dois frequentem o grupo de apoio. E que as crianças também frequentem. Então, assim, eu acho que saindo um pouco do meu aprendizado, mas o maior aprendizado que eu tenho, assim, é lembrando, assim, da Levinson, da Lizondo, ela tem uma afirmação que eu sempre adotei como uma lei na minha vida e que eu queria deixar, assim, ao finalizar, assim, essa live com vocês, é que ter um filho não há nenhuma garantia de você vir a ser pai, ser mãe e ser filho, né? A questão, ela vai mais além disso. Então, eu penso assim que a parentalidade, ela transcende a ordem do biológico, né? É um fenômeno psíquico. E por isso, eu aprendi muito com vocês, nos grupos de apoio, toda a minha tese, o quanto essa afirmação é verdadeira. A parentalidade transcende a ordem do biológico. Ela é um fenômeno psíquico. E ela é uma construção o tempo todo. É isso. Olha, aqui, ó, antes de agradecer, tem um bocado de gente lhe elogiando, o Perkson, né, falando que Jussara é excelente, mandando corações. Amei. Né? Então, assim, pessoas aqui agradecendo, né, pela oportunidade. Eu agradeço enormemente a tua disponibilidade. Assim, a Érica Mendonça, lá de Garanhuns, foi nossa madrinha, né? Ela falou de você. Isso, um abraço para a Érica. Foi numa live da Suzana, porque eu gosto muito, não é? Que daí eu conheci a Érica e quero agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar com vocês esses aspectos da minha e de aprender muito com vocês também, não é? De aprender muito com vocês. Sempre é importante a gente continuar num constante aprendizado. Eu agradeço. E foi com muita alegria, não é? E sempre que eu puder, que estiver disponível, pode contar comigo, sem problema nenhum. Então, assim... E também estão convidados para vir para o Sul, quando quiserem conhecer o frio de Santa Maria. Então, assim, tá bom? Um abraço, agradece, Érica. O GA de Recife te agradece enormemente. Eu, assim, agradeço muito, porque os nossos papos prévias de live foi muito bom. Eu aprendi muito com você. E a gente deixa um abração enorme e dizer que a gente está te esperando aqui, quem sabe, para uma conversa física aqui com nossos pretendentes também. Ok, muito obrigada, tá bom? Um grande beijo para você, saúde, nos cuidemos, né? Que a pandemia continua aí, para que a gente possa ficar bem. Tá joia? Amém. Grande Amém. abraço. Um abraço. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Tanta gente precisando de carinho. Adotou